Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 19 ao 28. Diz assim: Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Falando de Jesus. Versículo 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Versículo 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nós abrimos os nossos corações para ouvirmos a tua palavra. Nós queremos receber de ti o que o Senhor tem para falar conosco. Vem desafiar os nossos corações, vem, Senhor, abençoar as nossas vidas nesta manhã, que possamos sair daqui, Deus, cheios da Tua presença, aprendendo mais de Ti, Senhor, e Te amando mais de todo o coração, Pai. Que o Senhor use a minha vida, Pai, que não seja eu falando aqui, mas que seja o Teu Espírito ministrando através da minha vida. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui, na verdade, esse texto está falando sobre, ele acontece aqui no domingo de Ramos, que nós chamamos, que é o domingo que antecede a Páscoa. É a última, está para ser ali a última semana de Jesus nessa terra. Era um domingo, faltavam 6 dias para a Páscoa e Jesus estava a caminho de Jerusalém. Todos os judeus, todo Israel se dirigia a Jerusalém para celebrar a maior das festas dos judeus, a Páscoa. A Páscoa que remetia à libertação do povo de Deus, que era escravo lá no Egito, e Deus mandou as 10 pragas, enviou Moisés, libertou o seu povo com um braço forte, com milagres, com sinais, com maravilhas. E essa festa é celebrada na vida dos judeus e nós celebramos através da ceia do Senhor a nossa libertação, a nossa Páscoa. E celebramos a Páscoa também em abril, mas para eles é uma festa, uma das maiores, se não a maior festa dos judeus. E todos estavam a caminho de Jerusalém naquela semana. E aí Jesus, ele entra na cidade montado num jumentinho, e existe uma multidão que o segue. Jesus está no auge do seu ministério, muitos ensinos, muitos milagres, muitas maravilhas, pessoas vindo de todos os lados para ouvir a Jesus, para aprender, para ver que homem é esse, que sinais são estes. E uma multidão estava atrás dele. A multidão, as pessoas traziam ramos de palmeiras. Daí até hoje muitas vezes nós vemos aí comemorando o domingo de Ramos, né? E a multidão dizia: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, esse é o rei de Israel, é o que a multidão gritava. Aliás, essa multidão já estava seguindo Jesus fazia alguns dias, porque desde que Jesus, a Bíblia diz no começo do capítulo 12 de João que nós lemos, que desde o dia em que Jesus ressuscitou a Lázaro, não paravam de vir judeus de todas as partes. Judeus vinham muitos ao encontro de Jesus para vê-lo e para ver também a Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. A vida de Lázaro era um testemunho também que glorificava a Deus. Jesus era conhecido, a fama de Jesus por todos os lados, tanto que o texto começa dizendo exatamente o que nós lemos aqui no versículo 19, que os fariseus que queriam matar Jesus, que queriam sufocar a voz de Jesus, os fariseus religiosos da época, eles diziam entre si:
versículo 19: nós podemos ver que não estamos conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás de Jesus, o mundo vai atrás deste homem, não dá para pará-lo, não dá para detê-lo, a sua voz ecoa, as pessoas vão atrás, a sua fama está por todos os lados. Eles mesmos tinham que admitir que não dava para segurar a Jesus, Jesus no auge do seu ministério, mas também muito próximo da sua morte. Aquela era a última semana de Jesus. Naquela semana, Jesus ensinaria os últimos ensinos aos seus discípulos. Jesus lavaria os pés dos seus discípulos. Jesus cearia com eles e deixaria para nós este mandamento de fazermos isso em memória dele até que ele volte. Jesus seria traído por Judas. Naquela quinta-feira à noite, Jesus seria preso. Jesus seria ferido, machucado, Jesus seria julgado, e Jesus na sexta-feira, às 15h, entregaria seu espírito lá na cruz, por nós. Aquela era uma semana decisiva na vida de Jesus, a sua última semana, tanto que o texto fala que ele sente angustiada a sua alma, ele sabe que o fim está próximo, ele sabe que na verdade o propósito, porque ele fala, foi exatamente para este propósito que eu vim, o seu propósito estava a se cumprir, prestes a se cumprir. Agora, a Bíblia fala sobre alguns gregos que foram falar com Jesus. Versículo 20 ao 22 diz isso, nós lemos: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos foram comunicar a Jesus. Tudo que a Bíblia diz, Romanos 15 fala, que tudo que está escrito para o nosso ensino é que está escrito. Então, tudo que diz na Bíblia é muito importante. Não há nada que a gente possa descartar da palavra de Deus. Então, cada detalhe faz a diferença. Tanto que, por causa destes gregos, é que Jesus depois responde e nos dá um ensino maravilhoso. Então, é muito importante essa questão. Atentarmos e pensarmos nestes gregos que foram falar com Jesus. Agora pensa comigo, esses gregos vieram da Grécia para Jerusalém para adorar. A Bíblia diz que eles foram adorar durante a festa. Eles eram gregos convertidos à fé judaica. Eles acreditavam no único Deus da Bíblia, por isso que eles foram para lá para adorar. A Bíblia chama de gentil todo aquele que não é judeu. Você já deve ter ouvido isso, nós falamos aqui, nós somos gentios, a maioria de nós aqui, porque não temos linhagem judaica, não somos de descendência judaica. Agora, os teólogos e historiadores chamam esse tipo de pessoa não só de gentil, mas assim, aquele que não é judeu, mas que se converte à fé judaica. Eles chamam de prosélitos. Então, estes gregos, eles eram prosélitos, eles não eram judeus, mas eles se converteram à fé judaica, eles queriam se tornar praticantes do judaísmo, eles acreditavam no Deus da Bíblia. Agora, pensa comigo, eu fui pesquisar e nessa época de Jesus, havia o templo em Jerusalém e o templo, ele tinha ao redor dele um pátio, e ao redor desse pátio, ele era todo cercado. E a Bíblia, inclusive, fala sobre este cenário, não é só uma questão histórica. Inclusive, tem um texto na Bíblia, você deve se lembrar, que Jesus, ele fica irado, ele fica bravo quando vai ao templo, porque no pátio do templo, que estava fora, haviam lá comerciantes, eles ficavam lá barganhando e vendendo mais caro lá os animais para o sacrifício, explorando as pessoas. Jesus chuta as mesas, Jesus expulsa eles de lá, fala que a casa de meu pai será chamada casa de oração. Isso acontece naquele pátio. Este é o cenário, temos o templo, temos o pátio e temos a parte de fora, porque ele é cercado, aquele pátio. Agora, uma questão que eu descobri estes dias é que no pátio
antes do templo, havia uma muretinha à volta do templo todinho, e naquela muretinha, dali para fora, qualquer pessoa poderia entrar, no pátio do templo. Mas daquela muretinha para dentro, e dentro do templo, apenas judeus poderiam entrar. Judeus de descendência judaica. Tanto que naquela muretinha, ao longo daquela muretinha, existiam placas de aviso, que estão até hoje em museus, né? Por exemplo, lá no Museu Arqueológico de Jerusalém, tem lá uma plaquinha dessas, escrita em grego, porque grego era a língua oficial daquele mundo, é como se fosse o inglês para nós hoje. Está comigo? Como se fosse o inglês para nós hoje. Todos ali falavam grego, entendiam grego, tanto que o Novo Testamento da Bíblia é escrito em grego, né? E é traduzido para nós através do grego. E havia uma plaquinha lá, plaquinhas escritas o seguinte: daqui para frente, a partir deste ponto, apenas judeus podem acessar. E se você não for judeu e acessar, a partir daqui, você assume a responsabilidade da sua morte. Plaquinhas dizem isso lá. Diziam isso na época, né? E tem até hoje nos museus. Agora, eu fico pensando, aqueles gregos saíram da Grécia, foram para Jerusalém para adorá-lo, a Jesus, e eles sabiam que eles só poderiam entrar até aquela muretinha. Eles sabiam que dali para frente eles não poderiam ir, porque eles não eram judeus, né? E eles buscam falar com Jesus. Falam com Filipe, Filipe fala com André, e os dois falam para Jesus. Agora, eu penso, o que será que eles queriam com Jesus? Porque no final das contas, Jesus não os atende. Nós lemos que Jesus não os atende. Jesus atendeu a tantas pessoas na Bíblia, todos que foram a ele, mas esses gregos Jesus não atendeu. E ele responde com os ensinamentos que nós vemos aqui, e vamos ver melhor daqui a pouquinho. Mas eu fico pensando, o que será que levou esses gregos a Jesus? A Bíblia diz que eles amavam a Deus, que eles eram interessados pelo Deus da Bíblia, pelo Deus de Israel, porque eles foram para adorar. Isso era claro para eles. Então talvez eles quisessem estar com Jesus, penso eu, para ouvir a voz de Jesus, aprender um ensinamento, porque a fama de Jesus corria por todos os lados. Talvez eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar para eles. Talvez eles queriam falar como os judeus iam ver Lázaro. Talvez eles queriam conversar com Lázaro. Talvez eles queriam realmente estar perto de Jesus, porque todos falavam de Jesus por todos os lados. Talvez, sim. Talvez eles quisessem fazer um pedido para Jesus. Talvez eles quisessem pedir o seguinte: mestre, nos autorize a entrar no templo, porque nós somos gregos e não podemos entrar no templo, e viemos de tão longe para adorar. Talvez esse fosse o pedido de Jesus. Conhecendo a história, a gente talvez imagina isso. Talvez para eles fosse tão real que Jesus, que Deus existia e que Deus fazia sentido para a vida deles e que eles haviam se convertido, que talvez na cabeça deles era necessário que o templo fosse aberto para todas as nações, que o templo fosse aberto para todos os tipos de pessoas, não apenas para os judeus. Talvez foi por isso que eles quiseram falar com Jesus. Ou talvez, estou pensando em hipóteses, talvez aqueles homens fossem homens influentes. Na Grécia, a Grécia era o centro daquele mundo naquela época. Era dali a língua, os costumes se dissipavam para todo mundo. E talvez eles quisessem fazer uma proposta para Jesus, não sei. Talvez de levá-lo para a Grécia. Talvez eles quisessem convidar Jesus. Talvez eles quisessem que os seus amigos, seus contemporâneos de Atenas e outras cidades conhecessem a Jesus. Talvez eles quisessem pagar para Jesus ir. Talvez eles quisessem fazer uma cruzada com Jesus lá na Grécia. Nós vamos preparar um lugar para o Senhor ensinar para nós. Porque talvez para eles fizesse tanto sentido que as fábulas, as mitologias e as
filosofias da Grécia eram tão incomprovadas, eram tão superficiais, eram tão imaginárias. Filosofias, mitologias como de Hércules, de Zeus, você não fugiu da escola, você deve lembrar disso aí, Afrodite, e Poseidon e etc. E talvez para eles isso fizesse tanto sentido, de que a história de Jesus, o ministério de Jesus é tão real, é tão prático, é tão verdadeiro, dá para provar. Lázaro pode ir junto, provar que Deus faz milagres, que o ensinamento de Jesus produz vida, enquanto nós não podemos provar nada das mitologias que a gente escuta por lá. Talvez para eles fizesse tanto sentido, que eles quisessem que Jesus pregasse na Grécia com eles. Eu não sei, só sei que Jesus não os recebeu. Não os recebeu. Talvez na cabeça daqueles gregos, Jesus faria um sucesso exponencial lá na Grécia. Talvez para aqueles homens poderia ser a chance de Jesus abrir uma nova fase ministerial e ser conhecido internacionalmente, fora de Israel, para outros países. Agora, humanamente falando, até para Jesus isso seria muito legal, não é verdade? Humanamente falando, seria interessante que Jesus recebesse aqueles homens, que Jesus tomasse um café com eles, que Jesus conversasse, os ouvisse, de repente ouvisse o pedido deles ou a proposta que eles tinham, fazer um networking, né? Ampliar ali sua rede de contato, né? Para outras fronteiras, e talvez para Jesus humanamente seria interessante, mas a Bíblia diz que Jesus não os atendeu. E mais do que isso, a Bíblia nos dá um grande ensinamento, Jesus nos dá um grande ensinamento a partir desse fato, que é o que ele diz nos versículos 22 em diante. Vamos ler aqui, Filipe foi dizê-lo a André, André e Filipe o comunicaram a Jesus, né? Paramos ali. Versículo 23, olha o que Jesus diz. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Jesus nos dá aqui muitos ensinamentos nesse texto sobre o reino de Deus. E eu queria dividir 3 ensinamentos aqui com você rapidinho. O primeiro deles é o seguinte: nós precisamos entender o plano e a hora de Deus. O plano e a hora de Deus. Porque para Jesus era bem claro. Ele falou o seguinte: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele sabia do plano. Ele sabia, foi para esse momento que eu nasci, para essa semana que eu nasci. Eu nasci para viver essa semana. Chegar ao final deste tempo, entregando minha vida, para que o mundo seja salvo. Jesus sabia o plano. Jesus sabia do propósito. Para Jesus não dava para desviar do plano. Para Jesus ele não tinha tempo para ouvir propostas, para ir para outro lugar, para criar uma revolução ali. Talvez não era, e realmente não era a hora. Não era a hora de abrir o templo, de forçar a abertura do templo para todas as nações. Não era a hora. Não era a hora de Jesus começar um ministério internacional lá na Grécia. Não era. Não era a hora dos poderosos da terra se assentarem com Jesus, a fim de que todos os povos o conhecessem. Não era a hora disso. Para Deus, para Jesus era a hora de morrer. Era o caminho da sua morte. Era esse o plano para Jesus. Por isso que ele não atende aqueles homens. Na verdade, foi justamente para essa morte que Jesus havia nascido. E tudo isso de bom que eu falei iria acontecer depois, e Jesus sabia disso.
Jesus poderia olhar para o futuro e ver que, sim, um dia em Jesus, com sua morte e ressurreição, um dia o acesso à presença de Deus seria para todas as nações. Um dia o nome de Jesus ganharia proporções internacionais e seria conhecido em todo o mundo, como é hoje. Mas não era para aquele momento. Nós precisamos nas nossas vidas muitas vezes parar, refletir e entender o plano de Deus para nós e o tempo de Deus, a hora de Deus. Meu irmão, não fuja da sua morte. Vou dizer morte porque era o plano de Deus para Jesus. Não fuja do plano de Deus para você. Não fuja. Não crie um plano B. Jesus até falou, ele até abriu o coração e falou assim, será que eu deveria orar, Senhor, me livra dessa hora? Mas não, ele mesmo falando, ele reflete, ele responde, não, porque foi para essa hora que eu nasci. Não tente se livrar do plano de Deus para você. Deus é perfeito, você crê nisso? O plano de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Em Eclesiastes 3:11 diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Meu irmão, Deus não chega atrasado. Você está achando que Deus está atrasado? Uma notícia para você. O relógio de Deus é exato. Não acaba a pilha do relógio de Deus. Não perde a bateria do relógio de Deus. Deus sabe a hora certa. Ele não se atrasa. Ele conhece o plano. Porque é Ele que fez. Ele conhece o plano. Amém? Segundo o ensinamento que eu vejo aqui nessas palavras de Jesus, é que a morte traz vida. Você pode dizer isso? A morte traz vida. A morte traz vida. Ele fala, em verdade eu lhes digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se não acontecer nada com ele, ele não produz nada. Mas se ele morrer, se ele for regado com água de tal forma que ele vai se inchando, daqui a pouco ele começa a se romper, a rachar, a sair raízes daquele grão, começa a fincar na terra, começa a crescer, a expandir, aí ele produz, aí ele gera mais trigo, aí ele gera vida. Na verdade, isso me faz pensar sobre nós, sobre os nossos planos, os nossos desejos. Quantas vezes Deus me pede e te pede para matarmos, para morrermos, para os nossos desejos, não é verdade? Talvez você se sinta, às vezes, assim, como um grão de trigo, esmagado, apertado, rachando, ali, se quebrando. Saiba que é Deus agindo na tua vida, para que frutos sejam produzidos. Amém? Sabe de uma coisa? Quando nós rendemos de verdade a nossa vida por completo a Deus, Ele produzirá muito em nós e através de nós. Ele vai frutificar nas nossas vidas. Amém? A ótica de Deus é diferente, né? Quando a morte, a vida, e o maior exemplo desse é Jesus. Jesus morreu para nos dar vida, vida completa, vida em abundância. Maravilhoso isso. E outra coisa que Jesus fala aqui nesse texto, terceiro ensinamento que eu coloquei aqui é o seguinte, que com Cristo, quem perde é que ganha. Com Cristo, quem perde é que ganha. Jesus falou, quem ama a sua vida, quem quer ganhar, quem quer se dar bem, quem quer ter conforto, quem ama a sua vida nessa terra, ele na verdade a perde. Mas aquele que odeia a sua vida nessa terra, ele irá preservá-la para a vida eterna. A ótica de Jesus
é lá no céu, não aqui na terra. Muitas vezes nós queremos o nosso conforto, não é assim? Muitas vezes nós queremos o melhor para nós, hoje, no aqui e no agora. Mas essa aqui não é a nossa vida principal. A nossa vida, essa aqui é só um ensaio para a nossa verdadeira vida, que é a partir da nossa morte, que é a vida eterna. Quando nós olhamos só para o hoje, só para o agora, muitas vezes nós fazemos escolhas que vão contrárias ao plano de Deus. Sendo que a Bíblia nos chama de peregrinos, a Bíblia nos chama de forasteiros. Nós estamos nessa terra aqui de passagem. O que são 90 anos, 80 anos? É um pontinho na linha da eternidade. Na linha da eternidade. Nós precisamos viver as nossas vidas aqui, pensando na vida do céu. Nós precisamos olhar e decidir as nossas coisas hoje com os nossos olhos na eternidade. Foi isso que Jesus fez. Jesus não decidiu pelo momento. Jesus não pensou no que seria melhor para ele, no seu conforto. Jesus olhou o futuro. Jesus olhou a eternidade. Jesus olhou para mim e para você aqui hoje. E por isso ele escolheu certo. Por isso ele escolheu bem. Por isso ele tomou as decisões que tomou. Na verdade, a nossa verdadeira pátria é o céu. Não é essa terra. Esse mundo é passageiro. A Bíblia usa inúmeras metáforas para descrever a brevidade da vida. Há um sopro, é uma fumaça que se esvai, é uma flor que nasce, cresce e murcha. Assim é a vida do homem. Agora, eu quero ler alguns outros textos aqui com você na Bíblia, para você saber, porque na verdade é o seguinte. Eu vim aqui essa manhã para te dizer o seguinte: em algum momento, se você ama Jesus, em algum momento da sua vida, você vai perder. Em algum momento da sua vida, você vai perder algo no meio do caminho, que faz parte de um processo glorioso de Deus, para que você ganhe lá na frente. Eu poderia te dizer e pregar para você que a vida do cristão é só vitória. É todo dia, toda hora, é só, não tem sofrimento, não tem dor. Eu estaria mentindo para você. Eu estaria mentindo para você, porque você vai ver, nós vamos ler, a Bíblia fala sobre isso. Fala sobre abnegação, fala sobre entrega, fala sobre renúncia. A Bíblia fala sobre isso. Olha que interessante, em Eclesiastes, eu citei aqui, capítulo 3, é um capítulo maravilhoso, que fala sobre que existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3, 1 e 6. Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí lá no versículo 6 fala o seguinte: tempo de procurar e tempo de perder. Diga perder. Perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. A Bíblia fala, esse capítulo todo é maravilhoso, existe tempo de sorrir, tempo de chorar, existe tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço, existe tempo para tudo debaixo do céu. Existe tempo de perder também. Mateus 16, 25 ao 27, diz o seguinte, são os outros textos, que falam sobre esse mesmo ensinamento de Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, Mateus 16, 25, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. É uma promessa que Deus nos dá. Você deveria ficar feliz quando ouvir isso aqui. Porque Deus nos manda, Deus nos fala sobre entregar, nos fala sobre renunciar às nossas vontades, mas Ele diz o seguinte, e a salvação é pela fé em Jesus, né? Amém? Mas a Bíblia fala que existe sim recompensa, que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, e Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras.
Vale a pena viver para Jesus. Vale a pena servi-lo de todo o nosso coração. Marcos 8:34, o texto paralelo diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Olha o que ele fala que quem quiser me seguir, Jesus falando, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. Que cruz é essa? Se Jesus já levou a cruz, Jesus já morreu lá na cruz por nós, que negócio é esse que eu tenho que levar a cruz também? É a cruz das nossas vontades, é a cruz dos nossos desejos, é a cruz, muitas vezes, das nossas intenções, que tantas vezes nós precisamos pegá-la e colocar aqui para trás. Não vai ser a minha vontade, vai ser a vontade de Deus. Pela minha fé, eu obedeço a palavra de Deus. Pela minha fé em Jesus, eu não faço a minha vontade, eu escolho a vontade de Deus. Pela minha fé. E pela minha obediência de fazer a vontade de Deus, eu vou ser abençoado. Uma coisa leva a outra. Amém? Em Marcos 10, 28 ao 30, Pedro, uma outra passagem diz o seguinte: então Pedro começou a dizer-lhe, para Jesus, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E aí Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente, não está falando do céu, já no presente, quantas vezes? 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Olha que promessa. Você entregou algo para Jesus, você renunciou 100 vezes mais. 100 vezes mais para você. Não sou eu que digo, por isso eu posso dizer com todas as letras. É a palavra de Deus. 100 vezes mais. Imagina aquele pastor, aquele pregador que deixou a família, deixou sua casa, foi pregar a palavra de Deus. Ele deixou sua família, sua casa, seu pai, sua mãe. E de repente começou a pregar, aquilo se tornou uma igreja. Olha quantas casas ele ganhou, quantas famílias, quantos pais e mães, irmãos e irmãs. Promessa de Deus se cumprindo. Promessa de Deus se cumprindo. Você nunca vai exceder a Deus em dar. Tem essa coisa de que eu dou mais para Deus do que Deus pode me dar. Jamais, jamais. A palavra de Deus estabelece a lei da semeadura e da colheita, e a gente acha que isso é só com dinheiro. E não, é para tudo. Você entregou teu sonho, você vai colher o sonho de Deus. Você entregou a tua renúncia de fazer a tua vontade, você não vai fazer. Existe recompensa de Deus para isso. Existe uma colheita abundante para você ali na frente. Ali na frente. Homens e mulheres ao longo da Bíblia e da história tiveram em algum momento que tomar essa decisão de entregar, essa decisão de perder alguma coisa no meio do caminho, por amor a Cristo. Todo mundo passou por isso. Se você estiver passando por isso, meu irmão, não é só você não. E se não está passando, vai passar, viu? Por algum momento você vai ser questionado. Em tantos momentos a nossa fé ela é colocada contra a parede. Espera aí, é Jesus ou é essa proposta no meu trabalho? É Jesus ou é esse relacionamento aqui? É Jesus ou é esse lugar para frequentar? E aí, você vai ter que tomar a tua decisão. Se Jesus não for o primeiro na tua vida, Ele não vai ser o segundo. Porque a fé é isso, é tudo ou nada. Você entrega teu coração. É uma loucura isso, né? O mundo não entende, a Bíblia já diz, é loucura para o mundo, porque a gente se entrega e é por completo. Só que Deus jamais abandona.
Você não tem uma pessoa. A Bíblia diz, Davi falando, eu sou velho, fui moço, mas jamais vi o justo ou a sua descendência abandonado a mendigar o pão. Aquele que ama de verdade ao Senhor e o obedece, jamais será abalado. Deixa eu continuar lendo. Paulo fez essa decisão na sua vida. Todos, como eu disse, homens e mulheres de Deus. E Paulo diz lá em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, Paulo falando, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo entendeu. Ele teve um encontro com Jesus. E aquilo mudou a sua história. E ele entendeu. Não é mais eu quem vive. Não são mais as minhas decisões, eu, Paulo. Não são mais as minhas decisões, eu, Silas. Não são mais as minhas decisões, você. Agora Cristo vive em mim. Cristo vive em você. São as decisões de Jesus, de Cristo, dentro de você. Amém? E em muitos outros textos, Jesus ele reitera, ele insiste, ele repete o ensinamento. Esses outros textos são momentos diferentes. Em Mateus 10, 37, ele fala: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Talvez Jesus esteja falando o tipo de relacionamento, talvez que seja mais profundo que exista. Para que talvez entendamos a importância, a profundidade do que ele está falando. Talvez o maior relacionamento que tenha seja esse, de família, de pai, mãe, filho e filha, irmãos. Mas o que Jesus está falando é exatamente isso. Você deve me amar em primeiro lugar, me amar mais. Quando Jesus é a prioridade na sua vida, muitas vezes você vai perder coisas no meio do caminho. Muitas vezes. Pessoas que andam com você, talvez, não vão entender, né? Pessoas que andam com você, talvez, não vão concordar com você. Mas Deus é a tua prioridade. E há um caminho glorioso nisso. Nós estamos ganhando a vida eterna. E na verdade Deus não está falando aqui que você tem que deixar de amar pai, deixar de amar mãe, não é isso. É somente as prioridades, para colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Amém? Lucas 17:33 também fala isso. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Meu irmão, a verdade é que em algum momento da minha vida e da sua vida, nós vamos precisar tomar essa decisão também. Com Jesus, você não vai só ganhar, você vai perder também. Mas aquilo que você perde é minimamente, é insignificante diante de toda a grandeza. Paulo fala a sublimidade do conhecimento que você está ganhando. Toda a glória de Deus na tua vida. O plano de Deus na tua vida, a alegria, a paz que completa o teu coração, o propósito, o sentido da vida que enche a tua vida, que te faz ser feliz de verdade, que te faz ao dormir ter paz no teu travesseiro. Isso aí, nenhum outro lugar você encontra, só em Jesus. E você sabe que muitas vezes a gente acha que, deixa eu traduzir para a nossa vida prática, vai. Por exemplo, se você, aqui na igreja nós temos médicos, nós temos enfermeiros, pessoas na área da saúde. Se você conhece um médico e perguntar para ele, você pode perguntar, quando você for na consulta lá com o teu médico, pode perguntar para ele, você vai constatar que esse médico já perdeu muitas coisas na vida para ser um médico. Talvez ele tenha se dedicado tantas horas de estudo para passar numa prova, deixou de sair com os amigos, deixou de ir no churrasco da família. Talvez ele sei lá, terminou o namoro, porque não estava dando para conciliar. Tudo isso porque ele queria ser médico.
Talvez ele perdeu noites de sono, enquanto você está dormindo, ele perdeu. Para cobrir plantões, para fazer cirurgias, para estar lá. Porque ele entendeu que aquilo que ele estava perdendo era pouco diante de tudo aquilo que ele estava ganhando. Não é verdade? Para fazer uma carreira, para conquistar uma estabilidade na sua carreira, para poder servir as pessoas, atender as pessoas, levar saúde para as pessoas. Ele entendeu o seu propósito. Então, para ele perder uma noite de sono, cobrindo um plantão, para ele tendo que fazer reciclagens e provas e cursos, e gastar tempo, e gastar investimento em dinheiro, e gastar dias e dias estudando, para ele aquilo é prazeroso, porque ele sabe que faz parte do seu propósito. Não é verdade? Glória a Deus pelos médicos dedicados. Glória a Deus porque eles perderam alguma coisa. Porque no final abençoam tanto as nossas vidas, não é verdade? Pergunte para um atleta profissional, um corredor, um jogador de futebol, para alguém que se dedica, né? Quantas noites de pizza ele perdeu? Ai, misericórdia, hein, Senhor? Vai falar disso a hora. Quantas vezes ele teve que restringir a sua alimentação? Você estava comendo um brigadeirinho? Ele não estava. Quantos dias de chuva e de frio ele foi treinar? Enquanto ele poderia estar em casa, no cobertorzinho, assistindo um filme. Mas não, ele levantou cedo. Enfrentou chuva para correr na rua. Enfrentou frio para ir até a academia, para ir para o campo. Perdeu várias coisas. Só que ele ganhou uma carreira. Ele estava um propósito. É que Deus nos dê essa motivação, amém? Seguir a dieta, perder algumas coisinhas. Se você namora, ou é noivo, ou é casado, você escolheu uma mulher na tua vida? Vou te dar uma notícia, você perdeu todas as outras. Que seja assim, né, irmão? Amém? Pelo amor de Deus. O contrário é verdade, pregar para as mulheres também. Você escolheu um homem, mulher, perdeu os outros. Esquece, tem essa. Conversinha com... Perdeu. E olha que como a gente encara bem essas coisas na nossa vida, mas quando a gente fala de Deus, parece que é religiosidade, parece que é fanatismo. Quando a gente fala que vai perder algo por amor a Deus, parece que a gente está forçando a barra. Meu irmão, a vida é assim. Você perde para ganhar. Você investe para colher no futuro. Você se dedica àquilo que você acha que é importante. Você decide como vai ser. Tua escolha, o teu tempo, tua entrega. Quem investe pouco, ganha pouco. Quem investe muito, ganha muito. Você tem uma ação de uma empresa, aquilo lá valorizou exponencialmente. Você tem uma ação, você ganhou. Você tem 10 mil ações, você ganhou mais. Quanto você tem investido com Deus? É normal, querido, nós vamos passar por perdas, por aflições e por momentos de nos sentirmos espremidos. Isso acontece, eu vim aqui nessa manhã com todo amor no meu coração dizer para você que acontece, para que você não desanime, para que você saiba que isso é uma parte do processo glorioso de Deus na tua vida e que Ele está com você neste momento de perda, assim como Deus não abandonou Jesus. Só abandonou na hora do pecado. Que Deus não participa do pecado. Na hora que caiu os pecados do mundo inteiro sobre Jesus, aí ele gritou: Deus, por que me desamparaste? Porque Deus não compactua com o pecado. Mas fora isso, até aquele momento, Deus estava com Jesus o tempo todo. Provérbios 1:10, eu quero ler com você. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta, não concorde, não se deixe seduzir. A escolha é tua. Tiago 4:5 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão a escritura que diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Sabe que
Tem gente que não quer perder nada na vida, né? Tem gente que quer ter todos os amigos do mundo, os amigos que eram antes, que vão vir, não tem nem agenda para tudo isso. Tem gente que quer manter tudo. Tem gente que quer namorar com 10 ao mesmo tempo. Tem gente que não quer perder nada. Meu irmão, vai perder, alguma coisa vai perder no caminho. E o Espírito Santo tem ciúmes de nós, que nós acabamos de ler. Quando nós escolhemos algo errado, algo que até seja bom, mas não está dentro do plano de Deus para nós, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Sabe, no meio do caminho, com certeza, alguém vai te olhar torto. Alguém não vai entender você. É normal. Talvez seus amigos não vão entender o seu comprometimento com Deus, o teu nível de fidelidade a Deus, o teu nível de amor a Deus. Talvez eles não vão entender. E está tudo bem, acontece. Eles não têm o relacionamento que você tem com Deus. Eles não ouviram de Deus o que você ouviu. Então talvez não vão entender mesmo. Talvez as pessoas se afastem, talvez. Mas na verdade, é Deus tirando as pessoas erradas da tua vida, viu, irmão? Não se preocupa não. Não se preocupa não. Tem gente que não ajuda no propósito que Deus tem para a tua vida. Tem gente que atrapalha. E aí quando você fala, Deus, me ajuda a te servir, Deus vai limpar. Deus vai tirar quem não atrapalha. Talvez você está até pensando uns nomes aí, pelo amor, segura aí. Mas Deus vai tirar. Talvez você perca o trabalho por não agir desonestamente, como queriam que você agisse. Meu irmão, perca tudo. Não perca a comunhão com Deus. Deus é fiel para te dar um trabalho 100 vezes melhor. Deus é fiel para te promover, para te colocar diante de quem Ele quiser, para te conectar com pessoas, para te honrar. Ele vai te honrar. Aguarde, aguarde, aguarde. Se tiver que perder, perca. Eu fiquei até estudando no Google essa semana. Quando se usar perda ou perca, para não falar errado aqui para vocês. Não perca a presença de Deus. Você pode ter perdas na sua vida, mas não perca a presença de Deus. Amém? Tiago 3,11 diz assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode dar azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que ele está falando? Nós precisamos ser o mesmo, dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, no seu relacionamento, na hora do culto. Não dá para a mesma fonte ter água salgada e água doce. Nós precisamos ser íntegros. É isso que a palavra íntegro fala. Precisamos ser inteiros em todos os momentos, em todos os lugares que nós estamos. A Bíblia fala para não termos um ânimo dobre. A Bíblia fala que um homem de ânimo dobre não vai conseguir nada do Senhor. O que é isso? É uma mente dividida, é uma dúvida. Faço isso aqui ou faço aquilo ali? Hoje vou fazer isso aqui. Amanhã vou fazer isso aqui. Não esteja com a mente dividida, seja por inteiro, seja íntegro na presença de Deus. Amém? Agora, Paulo me inspira maravilhosamente. Eu quero ler com vocês alguns textos de Paulo. 2 Coríntios 12, olha o que Paulo diz. Paulo foi criado com fariseus, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele aprendeu a lei judaica, ele era cidadão romano, ele tinha muitas coisas de que se orgulhar, humanamente falando. Mas aí ele fala lá, 2 Coríntios 12, 7, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Versículo 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça, Deus falando, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala, de boa vontade, pois, me alegrarei, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então
é que sou forte. Olha o que Paulo diz. Eu não sei o que era esse espinho na carne de Paulo. Isso aí tem assunto para horas de conversas e debates e suposições de teólogos, de curiosos, etc. Só sei que ele tinha um espinho na carne. Só sei que ele tinha alguma coisa lá que apertava o calo dele. Que ele se sentia esbofeteado todos os dias. Misericórdia. Talvez na sua vida, na minha vida, exista algo lá que não seja tão bonito de ver. Talvez tenha algo lá. Mas Paulo entendeu que esse espinho na carne, esse troço ruim que o Satanás enviou, mensageiro do Satanás, Deus permitiu. Deus não tirou, não. Ele orou e Deus falou: não vou tirar. Deus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, meu irmão, talvez tenha coisa na sua vida, tem até nome esse espinho na carne. Talvez não. Talvez seja uma situação, não sei. Ao invés de você orar para que Deus tire isso da tua vida, meu irmão, ore para que Deus libere poder. Poder para você enfrentar essa situação. Poder para você passar por isso e superar. Porque é o que Deus promete. Ele falou: o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza aí. E Paulo falou isso aqui, embora não seja o melhor dos cenários. Veio para me fazer bem. Veio para que eu não me orgulhasse de mim, para que eu não me exaltasse. Isso aqui veio para que eu mantivesse o meu coração inteiro voltado para Deus. Tem coisas na nossa vida que a gente não entende, mas que nos mantém no caminho, que nos mantém num processo, aonde Deus continua sendo o centro do nosso coração. Se tiver que passar por privações, como ele falou, vou passar mesmo com alegria, vou me gloriar. No meio das fraquezas, no meio das angústias, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus por isso. Se sinta fortalecido nessa manhã, pela presença de Deus na tua vida, pelo poder de Deus que é liberado no meio da tua fraqueza, pelo poder de Deus que é liberado no meio das tuas perdas, no poder de Deus que é liberado no meio das tuas aflições. Amém? Filipenses 3,7, ele continua falando o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Diga perda. Isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E o que eu quero, versículo 10, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus, você morre para as coisas dessa terra, para os teus desejos, mas o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, o mesmo Espírito de vida que ressuscitou a Jesus, ressuscita você para uma vida nova, para uma vida abundante, te levanta, te capacita, te habilita para viver tudo que Deus sonhou para você. Amém? Olha, meu irmão, na eternidade, tira os olhos do aqui e do agora, tira os olhos do que você está perdendo, olhe o que você está ganhando em Jesus. Tira os olhos de quem não acrescenta nada na tua vida, olhe para a palavra de Deus, para os planos que Deus tem para você. Se tiver que perder, perca com alegria, perca com gratidão, perca sorrindo. Foi tarde, perca sabendo: estou investindo nesse negócio, estou rendendo minha vontade, e Deus vai retribuir conforme a minha obra, conforme o que eu estou fazendo, conforme a minha entrega. Amém? Último texto aqui que eu quero ler com vocês, 1 Coríntios 9:25, Paulo fala: todo atleta em tudo se domina. Foi o que eu falei aqui para vocês. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, um troféuzinho, uma medalhinha, um Gatorade no fim da prova. Nós, para
a coroa que é incorruptível. Assim corro também eu, mas não sem meta. Assim luto, mas não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu irmão, depois de tudo que nós ouvimos nessa manhã, talvez você possa dizer para Jesus o seguinte: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por não atender aqueles gregos. Talvez você possa dizer para Jesus esta manhã: Senhor, muito obrigado por não desviar a tua atenção do teu propósito, por não permitir ser tentado, talvez, a ser um grande líder lá na Grécia. Senhor, obrigado por não sair nem um minutinho do plano central de Deus para a tua vida. Talvez um dia lá no céu, Deus também vai te dizer: valeu a pena, meu irmão, meu filho, minha filha, valeu a pena perder aquele relacionamento lá, valeu a pena deixar aqueles amigos para trás, que você até achou que eram amigos, mas não eram, de verdade não eram seus amigos. Valeu a pena você perder aquele seu sonho, que era tão pequenininho, perto de tudo que eu queria fazer na tua vida. Valeu a pena. Fique firme, meu irmão. Nessa manhã eu vim aqui só para te dizer isso. Fique firme. Fique firme no Senhor. Se alegre no Senhor. Viva para Deus. Siga o plano. Siga o plano. Só continua. Perdeu alguma coisa? Sofreu alguma decepção, alguma angústia no meio do caminho? Diga para Deus: libera poder, Senhor. Libera poder para se aperfeiçoar nessa situação na minha vida. Libera poder para que eu passe por isso. Porque o que eu quero é viver o melhor do Senhor para a minha vida. Você pode dizer isso? Levante.